Então, criança, vamos lá, né, para a nossa aula de hoje, né? Vamos continuar com divisão, tá? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, o livro aqui, né, de matemática, e vão abrir na página 152, tá? E aí, nós vimos na aula anterior a divisão, né? E nós vamos ver hoje divisões representadas em chaves, que é a divisão, a continha de divisão, tá bom? Chave é aquela barrinha que faz para resolver a continha, e onde também nós vamos rever, né, os termos da divisão, que é dividendo, divisor, quociente e resto, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Pronto. Então, vamos lá, né, para a nossa primeira questão aqui, tá? E vocês acompanham aí no livro de vocês, tá? É na página 152, divisões representadas em chave, né, na chave. Então, vamos lá, acompanha aí. A professora pediu aos alunos que guardassem os lápis de cor nas caixas que estão sobre a mesa. Todas as caixas devem ficar com a mesma quantidade de lápis. Então, vamos logo fazer aqui a leitura da imagem, tá? Então, nós estamos vendo aqui os lápis de cores que estão todos sobre a mesa, né? E as caixas de lápis de cor, certo? Fizeram aí a leitura da imagem, aí na casa de vocês, no livro. Pronto. Então, aqui nós temos também 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças, né? Na letra A, qual é a primeira pergunta que faz referente, né, à primeira questão, tá? Quantos lápis de cor estão sobre a mesa? Então, por isso que eu pedi que vocês visualizassem logo, fizessem logo a leitura de imagem, né? Ver aí o que tem na imagem. Aí nós vimos o que? As caixas de lápis de cor sobre a mesa. Os lápis, todos fora da caixa de lápis, né? Estão sobre a mesa. E as crianças. Então, a pergunta. Quantos lápis de cor estão sobre a mesa? Então, vamos lá contar, né? Contem aí também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Esse bem aqui, que está quase da cor da mesa, né? Então, tem quantos lápis de cor sobre a mesa? Tudo bem. 25, né? Conferiram aí também, deu a mesma quantidade aí para vocês? Certo, muito bem. Agora vamos na letra B, né? Em quantas caixas os lápis serão guardados? Então, contamos 25 lápis. E tem quantas caixas de lápis? 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos esses lápis terão que ser guardados dentro dessas 5 caixas de lápis, né? São 25, mas só tem 5 caixas. Mas todos têm que ser guardados dentro dessas caixas, tá bom? Então, 5 caixas de lápis de cor, né? Então, agora nós vamos para a letra C, tá? Na letra C, pergunta. Quantos lápis serão guardados, né, ou colocados em cada caixa? Escreva a operação que você faz para responder a essa pergunta. Então, eu quero fazer assim com vocês. São quantas caixas de lápis de cor? 5 caixas de lápis de cor, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas de lápis de cor. Aí, o que é que ela diz? Quantos lápis serão guardados em cada caixa? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um lapisinho de cor, esse aqui, já vou colocar aqui, tá? Vou pegar outro, vou colocando aqui. Vou pegar o outro, colocar aqui.
Vou pegar o outro, esse branquinho, coloco aqui, certo? Vou colocar o outro aqui, tá? E aí eu começo tudo novamente. O outro aqui, trago o outro pra cá, trago o outro pra cá, tá? Por que que é importante você ir fazendo gradativamente? Porque você vai dividindo todos ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Pega o outro, mais um, o outro aqui, outro lápis aqui, outro aqui, outro aqui. E aí, a gente vai, pega todos novamente, né? Vem, tá? Eu estou guardando, ó, nas caixas, certo? Então, aqui já tenho, já botei 4 lápis de cor em cada caixa, né? Então, aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 caixas. Então, já coloquei 4 em cada caixa. Vou ter que colocar mais um em cada caixa. Vou pegar todos esses lápis aqui, vou botando aqui dentro das caixas para guardar, certo? Pronto, vamos contar quantos lápis foi colocado? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nessa caixa. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5 nessa outra. 1, 2, 3, 4, 5 nessa outra, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5 nessa outra. 1, 2, 3, 4, 5 nessa outra, né? Então, aqui nós temos 5 caixas de lápis de cor e cada caixa nós colocamos 5. Vamos, lembra quanto lápis de cor tem sobre a mesa? 25. E 5 caixas de lápis de cor, certo? E ele pede que colocamos os lápis, todos esses lápis que estão sobre a mesa dentro dessas caixas de lápis de cor, que são 5. Então, vamos lá. Agora, vamos ver se essas caixas tá dando o total do lápis de cor, que são 25. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Opa, deu sim, né? Deu certinho, né? E aí, nós temos 25 lápis de cor em 5 caixas. Aí, o que que ela pede? Ó, ainda pede mais. Escreva a operação que você fez para responder a essa pergunta. A operação é a continha. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar os 25, tá? Opa, 25. Esse aqui é a operação que pede, ó. 25, tá? Que nós pegamos todos esses lápis e dividimos aqui dentro. Colocamos dentro da caixa. Então, foram quantas caixas? 5, tá? E aí, quantas caixas foram necessárias para guardar os lápis de cor? Todos 5, né? Então, 5 vezes 5, que é o 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, dá quanto? 25. Muito bem. Aí você pega, diminui aqui, ó. Então, 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. E aí, sobrou algum lápis? Ficou algum lápis sem estar na caixa? Sobrou alguma caixa de lápis? Não, né? Então, deu 5 lápis em cada caixa. Então, 5 vezes 5, 5 lápis vezes 5 caixas de lápis. Por quê? Porque é 5 lápis em cada caixa. E são 5 caixas. Então, 5 vezes 5, tá? E vai dar os 25, tá bom? Então, quero mostrar aqui para vocês também o modo de representar dessa divisão, tá? Tá aqui, ó. Olha, mesmo jeito que nós fizemos, certo? Tá? Aqui é o dividendo, tá? Esse aqui,
Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o dividendo. Aqui o 5 é o divisor. O total de lápis é o dividendo. O divisor são as caixas, o total das caixas, que são 5, né? E aqui nós temos o quociente, que é o total que deu, né, das caixas, dos lápis. Então, temos o quociente e aqui é o resto, é o que sobra. Então, como não sobrou nenhuma, então não sobrou nada, porque não sobrou nenhum lápis, deu tudo certinho. Então, os termos da divisão, né, quais são? Dividendo, divisor, quociente e o resto, tá? Então, foi fácil, né? Simples para você fazer, né? Então, agora eu peço que vocês vejam aí na página 152, tá? Essas questões aí da página 152 nós já fizemos. Agora vamos para a página 153. Acompanhe aí comigo, né? Então, na segunda questão, nós vamos ver o quê? Página 153. Identifique os termos de cada divisão. Lembra? Aqui, ó, trago aqui novamente. Quais são os termos da divisão? Dividendo, divisor, quociente e resto. E ele está pedindo isso aqui, ó. Identifique os termos de cada divisão. Aqui, nós temos quem? O dividendo. E aqui, o divisor, certo? Então, vamos lá. Nós temos, qual é o dividendo? 12, certo? O divisor, qual é? O 5, né? O quociente é esse aqui, ó, tá? Que está abaixo aqui do divisor, né? Então, eu vou colocar quanto? 2. Sobrou alguma coisa? O resto aqui na continha? Não, né? Então, o resto é 0, tá? Vamos para cá. Essa outra. 27 dividido para 9. Deu quanto? 3. Por quê? Porque 9 vezes 3 é 27. Tá? Então, é a mesma coisa de você fazer assim, ó. 9 mais 9 mais 9, tá? Que vai dar 9 mais 9 mais 9, vai dar o mesmo total, 27. Então, 3 vezes 9, ou 9 vezes 3, né? 3 vezes o 9, 3 vezes vai dar 27, certo? Então, o dividendo qual é? 27, certo? É exatamente. O divisor vai ser qual? O 9, isso. O quociente, 3. E o resto, sobrou alguma coisa? Não, né? Então, o resto é 0, tá? Agora, nós vamos ver bem aqui na questão número 3, tá? Acompanhe aí também, aí no livro de vocês, tá bom? Então, o que é que pede aqui na terceira questão? Observe. Escreva a divisão que corresponde a cada sentença, tá? Então, nós vamos ler o problema aqui, né, a sentença, para depois nós escrever a divisão correspondente a cada sentença. Que divisão é essa? É a continha que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos 16, né? Aqui, o dividendo 16, tá? Dividido por 2, o quociente vai ser 8 e o resto 0, não vai sobrar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a continha, que é a sentença que ele pede. 16 como dividendo, aqui o 2 vai ser o divisor, né? O quociente, ele diz que tem o quociente 8, então o quociente vai estar aqui, não é isso? Então, eu vou fazer o quê? 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, né? Então, vou colocar 8, colocar bem aqui. 8 mais 8,
Por quê? Porque é o 8 duas vezes. Então, 8 mais 8, 16. Se vocês quiserem fazer aí os pauzinhos, né, para vocês somar 8 mais 8, vocês juntam todo, vai dar o mesmo total, 16. Então, coloco aqui, ó, tá? Então, 8 vezes 2, ou 8 mais 8, 16, né? Então, você vai dizer aqui, ó, faz uma subtração. 6 menos 6, não sobra nada. 1 menos 1, também não sobra nada. Vejam, então, 16 dividido por 2 tem o quociente 8. Esse aqui é o quociente, né? Então, o quociente é 8, você vai multiplicar pelo divisor, tá? Que você vai achar aqui, né, o resto, tá bom? Então, se tem 16 dividido por 2, você pode fazer também como eu fiz aqui, ó. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí aqui eu representei para eu dividir, tá? Entre esses dois aqui. Então, vou pegar um, vou colocar aqui para ele, vou pegar esse outro, na medida que eu for dividindo, eu vou logo passando para um e para o outro, ó. Aí já foram esses dois, agora eu vou pegar esse, tá? Para esse e esse para esse, tá? Então, já vou riscando. Aqui, vou dar um para esse e esse outro aqui para esse, já vou riscando. E aqui, esse para esse para esse, e aí já vou eliminando. Esse vai para esse para esse, já vou eliminando. Então, fica esse para esse, né? Esse para esse, elimina. Esse para esse para esse, vou eliminando. Sobrou esse para esse para esse. Pronto. Sobrou algum? Não. Então, pronto. Era 16. Tirei 16, dividi para os dois, não sobrou nada. Pronto, tá aqui o resto, não sobrou nada. Agora, quanto foi que cada um ganhou? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esses dois aqui, dividendo, que é o divisor, são esses dois que eu desenhei bem aqui, tá? Então, esse 8 aqui é o total que cada um ganhou. Então, 8 vezes eles dois, peguei tudo, juntei, deu quanto? 16. Então, sobrou algum? Então, 16, não sobrou nada. Certo? Muito bem. Agora, vamos fazer essa outra aqui, tá? Então, aqui ele diz o quê? 24 dividido por 6, certo? Então, vamos lá. 24 dividido por 6, certo? Aqui vai ter o quociente 4. Aqui, você já pode, se você quiser, colocar o 4 logo bem aqui, ó. Aí, você vai, isso aqui vai virar uma continha de vezes. Então, 4 vezes 6 é o 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, você pode 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Se você não souber, faz os pauzinhos. 6 mais 6, mais 6, mais 6, vai dar quanto? 24. Então, 6 vezes 4, 1, 2, 3, 4. Esse 4 é quantas vezes eu vou repetir esse 6 aqui, que eu vou multiplicar, né? Então, deu 24, tá? E aí, você vai fazer essa subtração. Então, 4 menos 4, 0. E 2 menos 2, 0. Pronto. Só isso, tá? Agora, nessa questão aqui, número 4, aí você já pode fazer. Eu vou deixar aqui para vocês dar continuidade aí na casa de vocês, tá bom? Pronto. Então, vocês viram aí, né, como são feitas essas divisões representadas em chave, né? Que é aquela continha que vem com aquela barrinha e você já começa a fazer, né, resolver
essa divisão, né? No caso, a continha, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje foi essa aqui, né? Divisões representadas na chave, mas nós temos mais questões aí no livro que vocês podem também continuar fazendo aí para você treinar mais e aprender mais, tá bom? E a gente se encontra lá na nossa próxima aula, viu? Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar estudando sobre porcentagem, certo? Antes de irmos ao assunto de hoje, vamos relembrar aquilo que nós aprendemos na nossa última aula. Nós vimos que a porcentagem está presente no nosso dia a dia de diversas formas, né? Na apresentação de dados em gráficos, no mercado financeiro, nas promoções das lojas, na apresentação de dados estatísticos, enfim, em muitas situações do nosso dia a dia, nós usamos a porcentagem. E nós aprendemos sobre o símbolo da porcentagem, né? Nós identificamos aí o símbolo da porcentagem, o que ele significa, né? Uma quantidade em 100, uma parte de 100. É sempre um inteiro que foi dividido em 10 partes e uma parte foi tomada, né? Isso é a porcentagem, sempre baseada aí no valor 100. Então, nós ilustramos através da plaquinha do nosso material dourado e aí nós vimos que toda porcentagem nós podemos representar através de uma fração com o denominador 100. Então, nós vimos aí a plaquinha da centena, nós pintamos 65 quadradinhos, então nós temos aí 65 partes de 100, 65 centésimos, certo? Nós podemos representar esse valor através de uma porcentagem, né? E aí também através do número decimal. Então nós vamos relembrar, só relembrar. Eu tenho certeza que você lembra, que você não esqueceu, mas se por algum motivo você não assistiu à aula ou esqueceu, vamos retomar essas ideias, tá bom? Então, toda porcentagem nós podemos representar dessas três formas. Através da fração, onde o denominador é 100, através da porcentagem em si, utilizando o símbolo da porcentagem, e através do número decimal, certo? Vamos relembrar aqui como nós vimos na aula passada. Então, nós temos aí 75%, eu posso representar através da fração 75 sobre 100, 75 centésimos, certo? Um inteiro que foi dividido em 100 partes e nós pegamos 75 partes. 50%, a metade, né? Toda vez que você vê aí 50%, você vai lembrar que é a metade do valor. Nós podemos representar também através da fração cujo denominador é 100. E aí 25%, 25 sobre 100. Né? Quero chamar a sua atenção aqui, coloquei essas três frações para que a gente possa partir dessa ideia que vai ser importante para a nossa aula de hoje. Sempre que eu ver 50%, eu já sei, vai ser metade do valor. No inteiro que foi dividido em 100 partes, eu peguei 50. Né? Numa turma de 40 alunos, eu vou dizer 50% da turma são meninos. Então, você já sabe, metade daquele valor, no caso aí, 40 alunos, metade de 40 é 20, 50%. Então, nesse caso aí, 20 alunos são meninos. Toda vez que aparecer 25%, você já sabe, é a metade da metade. Você divide primeiro o número na metade e depois novamente. Exemplo, vamos pegar aqui a mesma quantidade de alunos como eu falei para vocês agora há pouco. 40 alunos. Digamos que 25% desses alunos faltaram à aula hoje. Aí você vai pensar, 25%, quanto representa esse valor? Então, 50% você já sabe, 50%, metade de 40, 20. E a metade de 20, 10. Então, os 25% são os 10 alunos. 10 alunos faltaram à aula hoje.
75% é a metade mais essa metade, né? Nós vimos que aí 25% é a metade da metade. 75% vai ser o contrário, você vai pegar a metade e somar mais uma metade dela. Como assim? Vamos pegar a mesma quantidade de alunos aí, 40 alunos. 75% desses 40 alunos, quantos alunos são? Então, metade, 20, mais a metade da metade, metade de 20, 30. Então, aliás, metade de 20, 10, 20 mais 10, 30 alunos. Então, 70% desses alunos, dessa turma, 40 alunos, representa aí 30 alunos, certo? Muito bem, pessoal. E nós aprendemos também que nós podemos representar através do número decimal. Então, 75% é a mesma coisa que 75 centésimos, 0,75, né, na forma de número decimal. 50%, 0,50 na forma decimal, ou 50 centésimos. Lembra sempre, vamos usar sempre a palavrinha centésimos, né? Temos dois algarismos depois da vírgula. Na próxima aula nós vamos tratar melhor dessa leitura dos números decimais, trabalhar mais com o número decimal. Hoje nós vamos focar o nosso aprendizado nessas porcentagens: 50%, 25%, 75%, certo? E resolver algumas atividades do nosso livro didático, trabalhando aqui esses conceitos da representação da porcentagem. Nesse primeiro momento, nós não vamos nos prender tanto a calcular porcentagens, mas eu quero que você aprenda, que você fique seguro nessa representação, né? 75% na forma de fração, na forma decimal. E o que esse valor representa? A metade da metade ou a metade mais a metade dela, né? Tantas metades, você pode ficar confuso, mas quando a gente for resolver as situações problema, com certeza você não vai ficar dúvida, tá bom? Então, nós usamos também as representações gráficas para facilitar, não é, o seu entendimento. Sempre pegando aí a nossa plaquinha lá do material dourado, a placa de centena, você pode visualizar melhor aí. 50% representa a metade, né? A fração 1/2, como você está vendo aí na tela. Logo aqui abaixo nós temos 25%, que é a mesma coisa que 1/4, né? Divide aí a plaquinha da centena em 4 partes, 1/4 é 25%, 25 quadradinhos, certo? Então também, toda vez que você vê aí a fração 1/4, ela também está ligada aí a 25%. É uma representação de 25%. E a fração 75 centésimos, 75%, o inteiro dividido em 4 partes, né? A centena dividida em 4 partes, nós pegamos 3 partes, pegamos 75 quadradinhos, pintamos aí como você pode ver. Então, pessoal, partindo aí disso que nós aprendemos agora, né? 25%, 50%, 75%, vamos resolver essas 3 situações problemas antes da gente passar para a resolução lá no livro didático, certo? Vamos aí às situações. Jorge coloriu de cinza de acordo com a malha quadriculada a seguir. Indique a porcentagem que está representada pela parte cinza da malha. Então, como nós acabamos de aprender, vamos marcar aqui, ó, essa malha quadriculada dividida em 4 partes. Certo? Olha, eu estou marcando aqui para você. E a caneta não foi mais. Estou dividindo aqui para você em 4 partes, certo? Veja só, então quantas partes dessas 4 nós pintamos? Nós pintamos aqui 1/4, certo? Olha só, 25 quadradinhos, mas se você imaginar aqui o inteiro completo, dividido em 4 partes, nós pintamos aí 1/4 desse inteiro. E eu acabei de falar para você, toda vez que a gente vê aqui a fração 1/4, né, nós vamos associar a 25%. Por quê? Nós pintamos aí 25 quadradinhos de 100. Então, 25 centésimos, que é igual a 25%. Ou 1/4 do inteiro, certo?
Segunda situação, problema. Rodrigo comprou uma bicicleta no valor de R$ 800. Ele pagou uma entrada de 25% desse valor. Qual foi o valor que Rodrigo pagou de entrada nessa compra? Então, gente, 25% de 800. Então, vamos imaginar metade de 800. 800 dividido em duas partes. Qual é a metade de 800? Você sabe? Lembra da metade de 8? É a mesma coisa, né? É o 4 e aí você acrescenta os dois zeros que tem lá no 800. Muito bem. 400. Mas veja, 400 representa o quê? Metade. Então, se é metade, é 50%. Para mim saber 25%, eu tenho que fazer de novo a metade aí dos 50%, não é isso? Então, se eu tenho 400, é a metade de 400. 400 dividido por 2. Qual é a metade de 400? Metade de 4, 2. E você traz aqui os dois zeros que tem lá no 400. Então, 200. 200 representa o quê? 25% de 800. É a metade da metade de 800, certo? Então, ele pagou aí de entrada R$200, certo? Se tivesse dito 50%, aí seria 400. Mas 50% você lembra, divide em 4, né? Divide em 4 partes. Ou você poderia pegar logo 800 e dividir em 4 partes. Seria a mesma coisa, certo? Muito bem. Terceira situação. A diretora de uma escola que possui 340 alunos observou que na sexta-feira, antes de um feriado prolongado, somente 50% dos alunos compareceram à escola. O pessoal aí aproveitou que era o feriado e não foi para a escola na sexta-feira, coisa que você não faz, tenho certeza disso. Se tem aula, tem que ir para a escola, tem que estudar, não é isso? Então vamos lá, gente, 340 alunos, mas só foram para a escola nesse dia 50%. E aí, quantos alunos foram para a escola? 50% de 340. Lembra, toda vez que falar de 50%, você já sabe, é a metade. Se você ainda tem dificuldade na divisão, né, vamos aqui a uma estratégia para você chegar aqui a essa metade. O que é o número 340? É 300 mais 40, não é isso? Qual é a metade de 300? É 150, muito bem. Qual é a metade de 40? É 20. Então, 150 mais 20 igual a 170. Resolvemos aí sem fazer a continha da divisão, certo? Usando somente a adição. Fizemos a decomposição do número e fomos dividindo pela metade, né? Lembrando sempre que toda vez que falar de metade, você vai dividir por 2. Então, no caso aí, 340 alunos, metade desses alunos, 170. Então, compareceram à escola nesse dia somente 170 alunos. Muito bem, chegamos até aqui, nós já sabemos o que representa uma porcentagem, nós já aprendemos que toda porcentagem pode ser representada por uma fração com o denominador 100 ou um número na forma decimal, certo? Já aprendemos que 50% representa a metade do valor. Aprendemos que 25% representa a metade da metade. Divide ao meio, depois divide de novo, ou divide por 4, certo? Agora que nós já aprendemos todos esses conceitos, todas essas estratégias, nós vamos agora aplicar na resolução dos exercícios do nosso livro didático, certo? Então, pega o seu livro aí, coloca lá na página 158, que chegou a hora da nossa atividade. Como a gente sempre faz, eu começo aqui as primeiras questões e você continua aí na sua casa depois da aula, certo? Vamos lá? Já abriu na página, já pegou o lápis, está no ponto, então vamos fazer juntos. Vamos começar aqui juntos e depois, como você já aprendeu, você já aprendeu aí os conceitos iniciais, essas ideias iniciais sobre porcentagem, você já está apto a resolver as questões aí do livro. Vamos lá. Página 158, já localizou? Pega o lápis, vamos juntos.
Daniel realizou uma pesquisa com 100 colegas da escola sobre a preferência esportiva deles. As crianças tinham de escolher entre futebol, natação ou judô. Ele organizou as respostas no esquema ao lado. Item A. Complete o texto abaixo. Das 100 crianças entrevistadas, 60 escolheram futebol. Essa parte das crianças entrevistadas pode ser representada pela fração. Então, foram 100 crianças e 60, olha aqui os 60 escolheram futebol. Qual seria essa fração? Então, 60 partes de 100, 60 crianças em 100. Então, você vai escrever aí no item A fração 60 centésimos, certo? 60 em cima, o 100 embaixo. 60 é o numerador, o 100 é o denominador. Ok? Está aqui representado na figura essa quantidade, né? O verdinho aqui, a parte verde, é a quantidade de futebol. Se você contar aqui, vai ter 100 quadradinhos e 60 deles estão pintados em verde. Então, 60 centésimos, 60 partes de 100. Muito bem. E aí nós vamos representar isso através de uma porcentagem. 60 centésimos representa que porcentagem? Isso mesmo, 60%, 60 em 100. Represente com uma porcentagem as crianças que preferem natação e as que preferem judô. E aí, o que nós vamos fazer? Judô, amarelinho aqui. Natação, a parte azul. O que você vai fazer? Você vai contar quantos quadradinhos tem aqui e representar através da porcentagem, certo? Vou deixar com você, então você já sabe como faz. Conta os quadradinhos e representa na porcentagem. Coloca a quantidade de quadradinhos que tem aí, mais o símbolo da porcentagem ao lado. Questão 2. Reescreva as frases usando porcentagem. Veja só, 3 em cada 100 mulheres. Então, como a gente vai colocar isso em forma de porcentagem? 3 partes de 100. Então, 3% das mulheres, certo? Aí você escreve 3% das mulheres. Item B, 15 em cada 100 gatos. Então, 15 partes de 100 é uma porcentagem. Que porcentagem? 15%. 15% dos gatos. Você vai escrever a sentença, certo? 15% dos gatos. Nós temos aí 42 centésimos dos cadernos, ou seja, 42 em 100. Em forma de porcentagem, 42% dos cadernos. Você vai escrever também. Na questão 3, escreva as porcentagens usando uma fração com o denominador 100. Muito fácil, né? Olha só, se tem a porcentagem, é só você pegar o número que está aqui e colocar na forma de fração. 8% é 8 sobre 100, 8 centésimos. E aí você continua as outras questões. Eu tenho certeza que você vai achar muito fácil, porque realmente é. Porcentagem é isso. Vamos aplicar esses conhecimentos que nós adquirimos hoje. Porcentagem na forma de fração, denominador 100, o 100 embaixo do número, ou na forma decimal. Lembre também, 50% representa a metade, 25% a metade da metade e 75%, 3/4 é a metade mais metade dela, metade da metade. Certo, meus queridos? Deem continuidade aí à atividade, eu tenho certeza que você vai conseguir, não vai sentir dificuldade, mas sentir dificuldade, você vai relembrando aí isso que a gente aprendeu hoje, pede ajuda ao seu professor também, né? Vai resolvendo as atividades, mas eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo para você resolver, certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nossa aula vai terminando aqui e você continua fazendo as atividades aí relativas à porcentagem. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.